Pessoal, boa noite. Vamos iniciar aqui então a nossa aula do dia 3 de fevereiro de 2021, dando sequência ao nosso calendário de aula para esse mês de fevereiro. Vou estar abordando o conteúdo que está na apostila e através dela a gente vai estar explicando a matéria referente à aula de hoje. Bem, ontem nós abordamos alguns conceitos direcionados, o que é o comando elétrico e qual a sua necessidade, quais são os ganhos sobre isso, sobre a sua aplicação dentro do acionamento de equipamentos. Então a apostila aqui nos trata uma abordagem um pouco mais detalhada e que faz a gente refletir sobre a necessidade da utilização dos comandos elétricos. Então nós temos aqui, olha, comandos elétricos são circuitos que utilizam dispositivos elétricos destinados a comandar e controlar o funcionamento de sistemas elétricos. Tais dispositivos têm funções definidas para proteção, controle, sinalização e temporização. Então, quando a gente aborda esses conceitos, funções de proteção, eu estou falando de proteção do sistema elétrico. Ou seja, caso algo venha danificar o equipamento, dispositivos farão esse controle. Quais seriam o dispositivo de proteção? Os disjuntores. Controle, Quais são os dispositivos de controle em um acionamento de comando? São os botões. No momento que a sua entrada de informação dentro de um comando elétrico vai ser o seu botão, sensores. Então, isso aqui tem a finalidade de fazer o controle desse equipamento. Para cada ação, existe uma reação. Então, uma determinada ação de comando, ela pode ser sinalizada e informada para o operador daquele equipamento que de fato está ocorrendo. Então, nós explicamos, utilizando esse exemplo da aula passada, a questão da falha do relé térmico. Então, a gente tem aqui um elemento de entrada, que é meu botão. Esse botão é lecionado, o motor entra e eu estou sinalizando. Caso ocorra a falha, eu vou ter uma sinalização de uma nota vermelha para o operador. Então, essa que é a condição, a essência do comando elétrico. Facilitar a operação. Quando eu falo conexão, comutação e temporização, é justamente gerar de forma automática a junção, termo conexão mesmo, dos componentes. Então, a gente volta aqui no diagrama, no momento que esse motor, olha, ele não está conectado à rede elétrica, ao sistema elétrico. Se eu quero realizar a conexão desse motor com o meu sistema elétrico e ele entrar em operação, eu vou fazer isso através do meu comando elétrico. Então, o que acontece? No momento que a bobina do contador é energizada, eu consigo ter a minha conexão. Então, os dispositivos usados em acionamentos elétricos industriais são dimensionados de acordo com as características elétricas das cargas que irão acionar. Então, quando a gente fala das características elétricas das cargas, eu estou falando da potência do motor. Então, todos os componentes de comando são dimensionados de acordo com os motores elétricos, A potência dos motores elétricos. E o desempenho desses componentes vai depender de uma série de fatores, que é condições ambientais, procedência de fabricação, tempo de uso, principalmente a sua correta instalação e manutenção. Então eu volto novamente no diagrama. Será quantas manobras esse contador ele consegue suportar ao longo da sua vida útil? Então, saber dimensionar o contador, esses contatos que vão ficar abrindo
e fechando, abrindo e fechando ao longo de um determinado, né, tempo é fundamental. Fundamental. Então, todas as especificações de comandos, elas vão olhar as condições externas, ou seja, da área de onde esses componentes elétricos serão instalados, e a potência da máquina, sempre verificando essas condições. O técnico, né, deve estar seguro e ser eficaz ao fazer montagens e manutenções de sistemas elétricos, principalmente quando se trata da substituição dos dispositivos que compõem o circuito, onde se torna-se necessário estar atento às características dos componentes para garantir a eficácia. O que acontece? Geralmente, as pessoas, quando atuam na área de manutenção e um componente elétrico desses se danifica, a primeira coisa que eles fazem é pegar qualquer outro, não observa as características de corrente, potência, né, as características de grandezas elétricas e insere no circuito. Então, em alguns momentos, né, talvez no momento ele vai resolver o problema, mas logo depois surge novamente. Então a gente vê isso, né? Eu tenho como experiência capacidade de curto-circuito de disjuntor. O pessoal não observa na hora de substituir, vê um disjuntor de 10 amperes, corrente de curto-circuito de 5kA, está lá no painel, né? Vindo do fabricante que foi dimensionado com essa condição. Quando há um problema nesse disjuntor, eles trocam para um outro de 3kA. Caso venha ter um curto-circuito nesse painel, esse disjuntor ele vai derreter, o de 3kA, porque era para ter um de 5. E isso vai gerar um transtorno maior ainda, que pode incendiar o painel. Então as pessoas não observam muito essas características, tá, dos componentes na hora de substituição, o que faz necessário que os técnicos de manutenção eletrotécnica tenham ciência de que ao substituir componentes elétricos de painéis, eles devem ter a mesma característica na hora de fazer essa substituição. Então, a primeira etapa que nós vamos estar estudando hoje aqui são os dispositivos de proteção e controle, tá? São os dispositivos de proteção. Então, equipamentos e máquinas industriais, eles são necessários terem dispositivos de proteção. Quando a gente fala de máquina, eu mostrei ontem as fotos da correia transportadora, das pontes rolantes. A gente tem que ter a necessidade de realizar esse tipo de controle, e esse tipo de dispositivo tende a proporcionar segurança às pessoas que forem usuário desses equipamentos. Então, os fusíveis, né? A gente sempre tem uma ideia, né, do fusíveis, aquele fusível da ampola de vidro. Esse aqui é muito comum nós temos aí nas nossas casas, que faz a proteção dos componentes eletroeletrônicos. Outro fator que é interessante a gente observar da aplicação dos fusíveis é justamente a variedade de informações que eles podem nos proporcionar. Então a gente tem um fusível que é o DIA-Z, o fusível NH. A gente pode estar mostrando aqui para vocês o fusível DIA-Z, né? O fusível NH. Nós temos os fusíveis tipo de cartucho, que era muito utilizado em chaves seccionadoras, aí a gente vê em alguns painéis antigos. Isso aqui praticamente já está meio descartado. E a gente vai estar estudando a aplicação e a diferença de cada um deles, tá? Então a simbologia dos fusíveis, de acordo com a NBR 544989, você representa dessa forma. No caso de Simulink, a simbologia dos fusíveis, né? Você vai vir fusíveis e seccionadoras. Aqui você está representando fusível, e aqui você está representando uma seccionadora com fusível, ok?
peço a vocês, pessoal, que já baixem, já instalem esse programa no computador, para a gente poder já enxergando onde está cada componente elétrico, já ir familiarizando com isso, familiarizando com esse software. Então, os fusíveis, né? Qual que é a aplicação dele, né? A ideia. Os fusíveis são aplicados em toda ou qualquer instalação elétrica. No Brasil, a ABNT normaliza sua utilização. Em geral, os fusíveis são utilizados em aparelhos eletrônicos, residenciais, automóveis e indústrias. Eles protegem os circuitos contra efeitos de curto-circuito, sobrecargas, que podem, em algumas situações, provocar incêndios ou explosões. Então, os fusíveis eles trabalham igual a característica do disjuntor. Então, o fusível ele tem a característica de proteção elétrica dos circuitos elétricos, semelhante ao do disjuntor. O fusível é constituído basicamente de contatos isolantes, que é o elo de fusão, e o indicador de queima. Então, nós temos aqui, olha, a parte de contato, que vai estar inserida no circuito, o elo de fusão. Então, quando uma corrente superior à capacidade nominal desse fusível passar por ele, instantaneamente ele vai abrir e você vai ter que substituir por um outro. O fusível NH ele tem uma capa de cerâmica isolante. Então, quando você abre quando você volta na imagem aqui do fusível, olha, isso aqui é cerâmica, tá? Então, tem a parte isolante de cerâmica e as partes de contato. Então, aqui eu tenho a parte de contato, o elo de fusão, a mesma coisa com o fusível de azete. A representação dessa figura aqui parecendo uma areia, tá, gente? Isso é uma sílica para extinção de arco elétrico. Então, quando abre esse elo fusível, vem abrir, há um grande centelhamento aqui dentro dessa câmara. Então, aqui a gente tem uma câmara de extinção de arco voltaico, evitando centelhamento externo ao componente. Então, os contatos servem para fazer a conexão do fusível com as instalações elétricas. São feitos de latão ou cobre prateado para evitar a oxidação em mau contato. O corpo isolante é feito de material isolante de boa resistência mecânica e não absorve umidade, geralmente de cerâmica, porcelana ou esteatita. Dentro do corpo isolante aloja o elo fusível e, em alguns casos, um elo indicador de queima, imerso em material granulado, extintor, areia ou quartzo de granulometria adequada. O elo fusível, tá? Que a gente está aqui indicado como espoleta. O que acontece? Quando o fusível ele é danificado, ele queima, esse elo fusível ele solta, tá? Ele fica solto aqui. Então você vai ver esse elo solto. Então muitas vezes você chega no painel elétrico, tá com falha, a primeira coisa que você vai verificar é se esses elos fusíveis ainda mantêm dentro da integridade, porque se rompeu o elo de fusão, se o elo de fusão rompeu, essas espoletas aqui vão estar acionadas, então você consegue identificar essa falha, tá? Então aqui tem um exemplo do elo fusível, tá? Material condutor de corrente elétrica com baixo ponto de fusão, feito em forma de fios ou lâminas. Por que baixo ponto de fusão? A corrente elétrica, ao passar por esse elo, né, ela vai provocar o efeito Joule, que é o aquecimento, e ele vai se romper. Então, por isso que ele tem baixo ponto de fusão. Os elos têm baixo ponto de fusão. Então, em feito de forma de lâmina, e em forma de seção reduzida, em forma de seção reduzida por janela, seção reduzida por janelas e um acréscimo de massa no centro, tá? De fusão. O indicador de queima e espoleta, né, que a gente já tinha comentado, ele facilita a identificação da queima de um fusível, pois o desprende em caso de queima. É constituído de um fio muito fino,
ligado em paralelo ao elo fusível. No caso de fusão do elo fusível, o fio indicador de queima não suportará a corrente e também se fundirá, provocando o desprendimento da espoleta. Então, como a gente já tinha observado, toda vez que esses elos fusíveis vêm a romper, a gente tem aqui, olha, o elo indicador da espoleta, ele também vai se romper e vai ter a indicação da queima do fusível. Eu vou olhar uma foto para vocês aqui, olha, na internet, só para vocês terem ideia do que a gente está falando. Aqui, ó, essa imagem aqui vai mostrar para vocês, ó. Aqui tá a espoleta, o elo fusível do fusível NH, tá? Então, olha só, quando essa espoleta estiver aberta, é sinal que esse fusível rompeu. Você não consegue consertar fusível, né? Você vai ter que substituir ele, tá? O fusível de AZ, que é esse fusível aqui, a espoleta dele fica essa parte aqui de trás, tá? Mas é a mesma característica, é a mesma condição, é a mesma condição. Então, características dos fusíveis, tá? Então, a gente tem os fusíveis de ação rápida ou normal, ou seja, no momento que passou a corrente elétrica um pouco acima do valor da corrente nominal, ele já vai se romper e atuar. Então, a gente tem os fusíveis de ação ultra rápida. Então, a gente tem uma diferença, né? A gente tem essas diferenças entre os fusíveis de acordo com o equipamento e o acionamento que a gente vai estar aplicando eles. Então, a gente tem aqui, neste caso, o fusível de ação rápida ou normal. Neste caso, a fusão do elo ocorre logo após receber uma sobrecarga ou curto-circuito. São próprios para proteger cargas resistivas, como lâmpadas incandescentes, resistores em geral. Os fusíveis de ação ultra rápida, neste caso, a fusão do elo é imediata, quando recebe uma sobrecarga ou curto-circuito, mesmo sendo de curta duração. São próprios para proteger circuitos eletrônicos, pois semicondutores são muito sensíveis e precisam ser protegidos contra sobrecargas, mesmo de curta duração. Então, onde que a gente vê um fusível de ação ultra rápida, né? É em circuitos eletrônicos. Então, toda vez que você tem um circuito eletrônico e vê um fusível daqueles tipo ampola, né? Ou até mesmo do NH ou de AZ, eles são construídos de acordo com o tempo, tá? De fusão daquele duelo. Então, a gente consegue dimensionar esse tempo de corrente que a gente pode deixar que o equipamento suporta. A gente vai estar dimensionando se vai ser de ação rápida ou normal ou ultra rápida. Fusíveis de ação retardada, né? O que vem a ser isso? Como a gente tem o de ação rápida ou normal, o de ultra rápida, a gente tem características, né, de cargas indutivas, que são motores, transformadores e capacitores, em que a corrente de partida dos equipamentos é maior que a corrente nominal. Então, no momento da partida do motor elétrico, se faz uma corrente maior. Depois que ele atinge a sua velocidade nominal, a corrente fica nominal. Então, um exemplo, se eu tenho um motor de 5 amperes e no momento da partida ele atinge 5 vezes o valor da corrente nominal, então durante um certo tempo ele vai suportar 25 amperes. Esse tempo em torno de 5 segundos. Então, durante 5 segundos, esse acionamento vai demandar 25 amperes. Acima de 5 segundos, se manter essa corrente elevada, o fusível vai ter que queimar. Então, ele tem um efeito retardado, porque ele vai suportar uma corrente superior à capacidade dele durante um período de tempo determinado e dimensionado por nós.
Então, quais são as características da corrente nominal, né? Características fusíveis. Então, a gente tem a corrente nominal. A principal característica do fusível é a sua corrente nominal, é o valor da máxima corrente que o fusível suporta em regime contínuo, sem se queimar. Correntes maiores que a nominal irão provocar a ruptura do elo fusível após algum tempo, e esta relação tempo versus corrente de ruptura é a curva característica do fusível. Então, todo fusível ele tem uma curva característica, que é o tempo versus a capacidade de corrente nominal dele. Então, o valor de corrente vem impresso no corpo do componente, ou seja, no corpo do fusível, e existem, porém, fusíveis nos quais a corrente nominal vem identificada por código de cores, que a gente vai ver na tabela logo abaixo, no final dessa disciplina, no final do conteúdo de hoje. A tensão nominal é o valor na máxima tensão de isolamento do corpo isolante do fusível. O que eu quero dizer? Se eu quero inserir um fusível em um circuito de 220 volts, eu tenho que ter uma isolação do fusível que suporta 220 volts. Tá? Se eu for inserir um circuito de 440, eu preciso que seja inserido um fusível que suporta uma isolação de 440. A resistência de contato entre a base e o fusível pode provocar aquecimento, podendo causar a queima do fusível. Então, os fusíveis eles, têm a parte de contato, e a gente também tem que preocupar com relação à baixa resistência entre a conexão da rede elétrica e o fusível. Senão, eles vão poder provocar aquecimento e vão gerar a ruptura, a sua queima, né? A capacidade de ruptura, que é o valor dado em kA. Essa é a capacidade de ruptura para curto-circuito, e também tem as características aí de tempo versus corrente. Então, a curva, característica de um fusível, ela é apresentada aqui, aonde eu tenho que A é a minha característica de fusão, ou seja, essa curva aqui é a curva minha característica de fusão. B é o tempo, tá? Tempo de fusão. E a reta é o efeito térmico provocado por ele. Então, como que a gente dimensiona isso, Dimensiona esses disjuntores. Eu tenho aqui esse eixo, o valor da corrente. Então, eu vou pegar aqui o valor da minha corrente nominal do motor e vou colocar o tempo de partida dele no eixo Y aqui, o tempo em minutos. Então, se eu quero que esse motor ele tenha uma corrente aqui de aproximadamente 100 amperes, aliás, ele tem 100 vezes mais na partida, então eu vou traçar uma reta e vou traçar o tempo que eu tenho de partida. A partir daqui, olha, eu vou ter várias outras curvas, tá? Eu tenho várias outras curvas e eu vou ter o fusível necessário para mim poder estar dimensionando o meu condutor. Tem outras curvas características lá embaixo que vocês vão conseguir ver essa condição de várias outras curvas aqui com valores de corrente aqui dos fusíveis, tá? Então, o perfil de curva característica depende principalmente da dissipação de calor do elemento fusível. Então, a gente tem uma norma que faz esse dimensionamento, essas faixas de tempos, isso para orientar os fabricantes do fusível. Então, analisando a figura 1.1, o fusível de 10 A não se funde com a corrente de 16 A, pois a reta vertical corresponde a 10 A. Então, olha só. Então, com uma corrente de 30 amperes, o fusível se fundirá em aproximadamente 18 segundos. Então, com base nessa curva característica, a gente vai conseguir calcular e dimensionar esse circuito. Então, aqui tem as características, olha, influência de temperatura e ambiente.
Então aqui eu tenho uma curva característica, para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Então aqui eu tenho a corrente, tá? Em ampere, e aqui eu tenho meu tempo de fusão. Então, se eu preciso de um tempo de fusão de 20 segundos, né, eu tenho meu tempo de partida é 20 segundos, e o valor da minha corrente de partida é de 30 amperes, eu vou estar traçando uma reta e identificar qual seria o meu fusível adequado para essa condição, nesse caso 10 amperes. Vamos imaginar que esse tempo ele caia para 4 segundos, tá? Mantendo as características da minha curva. Olha só, se esse tempo ele vai para 4 segundos e atinge os 30 amperes, eu vou continuar com essa característica aqui de um fusível de 10 amperes. Se o meu tempo cai para 10 milissegundos, que eu preciso de atuação, olha, o meu fusível já tem que ser de 2 amperes. Se o meu tempo suporta meia hora, e aí eu vou prolongar essa curva, prolongar essa curva aqui, esse fusível vai ter que ser aproximadamente de 20 amperes, de acordo com essa carga aqui de partida. Então assim, aqui eu estou com a minha corrente, características delas, a corrente nominal de partida, tá? E o tempo que é necessário que esse motor, esse equipamento entra em condições normais de operação. Então eu faço esse dimensionamento através dessa curva, e a gente vai estar fazendo alguns exercícios aí para vocês fixarem isso aí nas nossas mentorias, tá? Nas nossas lives. Questão de substituição, né? Quando houver a queima de um fusível, em nenhuma hipótese deverá haver recondicionamento do mesmo, devendo ser substituído por outro de mesma capacidade de corrente característica. Então não existe como consertar fusível, tá? Não existe isso. O dimensionamento é a escolha de um fusível adequado para fazer a proteção de determinado circuito. A escolha do fusível deve ser feita de modo que uma normalidade elétrica fique restrita a um setor, sem desviar as demais partes do mesmo. Então, quais são as características que a gente tem que observar? A corrente nominal do circuito. Como que a gente vai descobrir a corrente nominal do circuito? Pegando a potência e dividindo pela tensão. A corrente de curto-circuito, ou seja, a gente vai precisar desse cálculo da corrente de curto-circuito, que são contato fase-fase, fase neutra e fase terra. E a tensão nominal. É um circuito de 440, é um circuito de 380, é um circuito de 220. Vamos falar do diazed e o NH agora, tá? Existem diversos tipos de fusíveis usados para a proteção de circuitos elétricos, o diazed, de vidro, NH e outros. Dá-se ênfase ao estudo de fusíveis diazed e NH por serem os sistemas de proteções mais utilizados nas áreas industriais. Então, são esses tipos de fusíveis mais comuns na área industrial. O que acontece com o fusível diazed? Ele tem a mesma característica, a mesma composição dos fusíveis NH. Então, o fusível diazed, ele é composto por uma base, tá? Que está aqui. Ele é composto por um parafuso de ajuste, o fusível, um anel de proteção, tá? E uma cobertura aqui, ó. Por que isso? Eu preciso de fixar, né? E tem essa base termoplástica aqui, ó. Eu preciso de fixar esse fusível em um trilho DIN para montagem do painel. Os condutores elétricos, eles vão entrar aqui, ó. Então aqui entra uma fase e sai outra fase aqui para alimentar meu circuito. No momento que eu coloque apenas o fusível e essa base, essa parte aqui, olha, que é como se fosse uma lâmpada incandescente, né? Ela vai ficar exposta.
Então qualquer pessoa que tiver o contato aqui, ela pode correr o risco de tomar um choque elétrico. Então o que a gente faz? O parafuso, então a base tem a função de receber os demais componentes, né? Esses componentes aqui, e a fixação no trilho DIN. O parafuso de ajuste, ele vai limitar o valor do disjuntor, do fusível que vai ser conectado à base. Exemplo, se essa base é para receber fusíveis de 2 amperes, né, esse parafuso superior a 2 amperes não vai encaixar. Então, com isso, eu vou dificultar que as pessoas, um mantenedor, venha aqui e troca, substitui esse fusível por um de 10 amperes, 6 amperes, ou que ele tiver lá para voltar à operação. Então, eu consigo garantir que todos os fusíveis que venham a ser colocados nesse circuito tem que ser de 2 amperes. Então, esse parafuso de ajuste ele vai limitar. Aqui é justamente aquela proteção que eu comentei, é envolver essa parte metálica, e está envolvendo essa parte metálica que é justamente a tampa. Aqui está propriamente o fusível de AZ, né? E a tampa que vai fazer o fechamento desse circuito. E ainda tem uma capa protetora que vai proteger esses parafusos aqui para não ficarem expostos para contato direto a choque. Então, todos os materiais são feitos de porcelana, né? Então, essa base é feita de porcelana e possui os bornes de conexão de entradas e saída de condutores elétricos. Então, está aqui a base com os 2 bornes. Essa cobertura, tá? É que eu estava falando com vocês, é justamente para proteger esses pontos de contato. Então, quando tiver todas essas bases montadas, a gente vem com essa cobertura da base e fica só aparecendo aqui o fusível, tá? Então, o parafuso de ajuste, ele é padronizado de acordo com o valor da corrente nominal, conforme eu tinha comentado. Ele é fixado, eu tenho uma chave própria, né? Com as 2 garrinhas aqui, faz a conexão dele e insere lá dentro da minha base. Então, a tampa, ela é feita com rosca E27 ou E33, vai depender do tamanho do fusível. E o anel de proteção para a parte metálica. Então, o fusível ele tem essa característica, né? Então ele vai vir aqui com o valor da corrente nominal, o valor da capacidade dele de isolação, então 25 A, 15 volts. O fusível ANH, ele já tem uma outra reestruturação, né? Ele tem uma outra miscelânea de componentes. Então aqui é composta com fusível, a gente precisa de ter a base, então a base dele ele é diferente do de AZ, até mesmo que a parte construtiva, eles são totalmente opostos, né? Bem diferente. Essas bases são conectadas aqui. Isso aqui, gente, é uma ferramenta para sacar esse fusível, tá? Você não consegue sacar isso aqui com outro tipo de ferramenta. Então a gente tem aqui esse saca fusível NH. Então os fusíveis NH, eles são geralmente de efeitos retardados, possui corpos de porcelana, possui seu corpo de porcelana. Um corpo de porcelana, os elementos de contato, conforme a gente já havia comentado. A base dele, né? O contato será conectado nesse ponto. E o saca. Então a gente, né, conforme eu já tinha explicado, essa imagem aqui vai mostrar melhor. Então eu tenho aqui a base dele, que vai ser conectada no painel, e receber, né, os cabos. Então os cabos estão aqui, entra fase, sai fase, e quando eu quero inserir ou sacar, eu tenho que estar utilizando essa ferramenta. Então, as tabelas de corrente de fusível de AZ,
elas são padronizadas por cor. Então, aquele elo fusível para queima, né, que indica queima, e os próprios parafusos são pintados de acordo com as cores da capacidade de corrente dele. Então aqui 2, 4, 6 amperes, 10 amperes, então código rosa, marrom, verde, vermelho, azul e assim por diante. E as bases aqui, a rosca é 27, vai até 25 amperes e é 33 acima. A corrente nominal dos fusíveis NH, né, aí já vai aparecer o tamanho 0, 0 e 0 e a corrente nominal, tá? O tamanho da corrente nominal. Mas, professor, qual que é a aplicação entre fusível de AZ e fusível NH? Pessoal, vocês vão observar o seguinte: uma das grandes características que a gente tem com relação a determinar se a fusão fusível NH e de AZ é a capacidade de corrente. Olha só, os fusíveis NH eles vão até 250 amperes, tá? Até tem valores maiores. O fusível de azed limita a 63. Então, geralmente, os fusíveis de azed eram aplicados para proteção do circuito de comando. Então, se a gente volta aqui nesse desenho, olha, F3 e F3. Aqui são fusíveis de azed, tá? Então, aqui eu estou fazendo a proteção do meu circuito de comando com dois fusíveis. E aqui eu posso estar usando também um fusível de azed, mas geralmente são fusíveis NH, tá? Para proteção do meu circuito de motor. Mas eu volto a lembrar que a utilização de fusíveis hoje se opta, né, pela questão de manutenção e praticidade, a utilização de disjuntores. Por quê? Toda vez que um fusível queimar, eu tenho que vir jogar fora e substituir por outro. E o disjuntor não. O disjuntor eu vou rearmar ele. Então essa que é a facilidade que você está utilizando disjuntores hoje nos acionamentos. Vejo muita aplicação de fusíveis quando é necessário a questão ultra rápida. Então painéis com inversores de frequência, geralmente se utiliza esses tipos de fusíveis, tá? Quando o fabricante, o inversor de frequência, não tem essa proteção intrínseca nele. Ok? Pessoal, então a nossa aula de hoje eu queria abordar esse conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido. Passei 7 minutos do acordado, que seria uma aula de 30 minutos, mas agradeço a participação. Assistam, façam a leitura desse capítulo na apostila nessa aula do dia 3 de fevereiro, e na próxima aula a gente faz os nossos comentários e tiramos as nossas dúvidas da nossa mentoria, tá? Um abraço a todos vocês aí e tenham uma boa noite.